Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal e hoje daremos início ao último vídeo da série Variáveis do Treinamento. Para você que não assistiu nenhum vídeo, assista aos anteriores para você ver quais são os outros tipos de variáveis além da que eu vou abordar hoje. Recapitulando o que são variáveis do treinamento, são todas as ferramentas que você deve analisar na hora de prescrever um treinamento, na hora de prescrever uma série de exercícios, uma sequência de exercícios. São todas as ferramentas que você pode manipular e alterar os resultados e adaptações que o seu aluno ou até que você mesmo vai ter. E hoje o tema será variáveis mecânicas. O nome já diz, mecânicas. Então envolve o que? Ângulos, envolve tipo de pegada, envolve a parte biomecânica, certo? Primeiro tipo de variável, amplitude de movimento, parcial ou completa. Amplitude parcial, meia amplitude, ou do final até o meio. Completa, contrai tudo, estica tudo. O que isso vai alterar? A dificuldade do exercício, vai alterar a tensão mecânica. Como, por exemplo, se você pegar um halter para fazer a rosca alternada aqui, ó, tá com peso aqui na mão. Se você pegar uma carga X, fizer só meia amplitude, você vai conseguir, por exemplo, fazer 20 repetições com aquela carga. Agora, se você fazer da amplitude total, esticar tudo e contrair tudo, você vai cair pelo menos pela metade, 10, 12, 13, 14 no máximo do número de repetições desse mesmo exercício. Por quê? Porque quando você faz amplitude total, vai entrar na questão do TUT, Time Under Tension, tempo sob tensão. O que é sob tensão? É o tempo que o seu músculo fica sob tensão, fica fazendo força, fica contraindo e relaxando ali, ó. Relaxando entre aspas, porque na fase excêntrica, na descida, seu músculo não está relaxando. Ele está contraindo, mas ele está contraindo com menos força. Está contraindo com uma força que não é suficiente para fazer ele se contrair total, a ponto de levantar o peso. A carga do halter que está na sua mão está sendo maior do que a força que o seu músculo está exercendo. Por isso que ele está cedendo. Mas ele está se contraindo, ele está fazendo força. Porque você está com o halter aqui. Se o seu músculo relaxar, ele não vai fazer assim, descer nessa velocidade. Ele vai descer assim, ó. Você vai subir, relaxou. Subiu, relaxou. Então, se você está subindo e está descendo, controlando, o seu músculo está fazendo força. Então, aumenta o tempo sob tensão quando você faz amplitude total. O seu músculo fica mais tempo ali fazendo força do que somente fazendo isso aqui, ó. No entanto, se você fizer nessa amplitude, você vai fazer 20 repetições no mesmo tempo em que você faria 10 aqui. Se fazer 20 repetições nessa amplitude, você gasta 20 segundos. Se você fazer somente 10 repetições na amplitude total, você vai gastar 20 segundos também. Entendeu? Outra variável, estabilidade externa. O que é estabilidade externa? É a estabilidade que o exercício te propõe, a máquina te propõe. Entendeu? Como, por exemplo, a estabilidade do agachamento livre. Você põe a barra nas costas, sai da plataforma e agacha sem nenhum tipo de apoio. É um tipo de estabilidade. Qual a estabilidade? A estabilidade que o seu próprio corpo vai ter que produzir. Todos os seus músculos estabilizadores vão ter que se contrair para manter o seu corpo estabilizado. Agora, por exemplo, um agachamento no Smith, que é na barra guiada. Quando você saca a barra ela é guiada.
certo? Ela tem 2 pontos fixos de apoio que não permite ela fazer assim, assim, não permite jogar assim rotacionando, não permite fazer assim ou assim. Então é um exercício estável, que o seu corpo não vai precisar recrutar tanto a musculatura estabilizadora quanto num exercício livre, certo? Última variável mecânica, tipo de pegada. O tipo de pegada vai influenciar drasticamente a biomecânica do exercício. Por exemplo, se você está fazendo uma remada, certo? Se você está fazendo uma remada aqui, ó, com a pegada neutra, com o triângulo, tá fazendo aqui, ó, esticou, trouxe. Você está fazendo uma flexão, ficar de lado para melhorar. Vai estar fazendo uma flexão e uma extensão de ombro no plano sagital. Agora, se você faz a pegada pronada, olha o que acontece automaticamente com o seu ombro, ó. Se você pega a barra aberta aqui, ó. Detalhe, barrinha pequena, não é legal você fazer uma remada com o cotovelo pregado aqui no corpo com a pegada pronada. Pode, mas se for para fazer com o cotovelo pregado aqui no corpo, é melhor pegada supinada ou neutra, tá? A pegada pronada, ela é mais ideal para quando for mudar o eixo, o plano de movimento, que é o que eu vou explicar agora. Quando você está aqui, pegada neutra no triângulo, se você muda a pegada, olha o que aconteceu automaticamente com o seu cotovelo e seu ombro, ó. O seu ombro abduziu. Então, já muda o plano de movimento. Já não é no plano sagital e flexão, extensão. Já mudou para o plano transverso de movimento. Aí já passa a ser assim. Aí já se torna, em vez de flexão e extensão de ombro, já muda para adução e abdução do ombro no plano transverso, tá? Não é abdução e adução no plano frontal, não. É adução e abdução no plano transverso. Isso aqui também é adução e abdução do ombro, tá? Adução e abdução do ombro no plano transverso. Só o fato de mudar a pegada já mudou o ângulo de movimento. Quando você faz aqui a extensão do ombro, o músculo agonista principal é o latíssimo do dorso, certo? Latíssimo do dorso, sinergista, deltoide posterior, certo? Sinergista é o que ajuda no movimento. Quando você faz essa pegada e já muda o plano de movimento, já não é o latíssimo do dorso mais que vai executar esse movimento. Por quê? Porque o latíssimo do dorso, ele é motor primário na extensão de ombro. Ele não é um motor primário na abdução do ombro no plano transverso. A abdução do ombro no plano transverso, fazer a remada aqui com o ombro elevado, motor primário é deltoide posterior, juntamente com trapézio e romboides, que são os adutores da escápula, que são os músculos que retraem suas escápulas, que fazem as escápulas fechar, tá? O latismo vai ajudar muito pouco, certo? Não se comparando à ativação e contração do plano sagital, da extensão, tá? Aqui, o motor primário é deltoide posterior e trapézio romboides. O latíssimo do dorso, ele vai perdendo ativação quanto mais você vai elevando o ombro. Quanto mais você vai fechando o ombro, maior vai aumentando o plano de ação dele, certo? Outra comparação que o tipo de pegada altera no exercício. Por exemplo, você pega um halter, você fazer com a pegada supinada, o motor primário vai ser o bíceps, certo? Por quê? A função primária do bíceps é a supinação do antebraço, tá? Não é esse movimento aqui. A função primária do bíceps braquial é a supinação do antebraço. Ó, tá aqui, ó, pegada pronada. Olha o meu bíceps, ó, eu vou supinar, ó. Aqui, ó.
Então, a função primária do bíceps é supinação do antebraço, tá? Enfim, antebraço é uma pegada supinada. Bíceps. Se eu fazer a pegada pronada, já vai tirar bastante a ação do bíceps. Vai aumentar bastante a ação do bráquio radial, que é esse músculo aqui, ó. Certo? Vai utilizar o bíceps? Vai. Só que quando você faz a pegada pronada, você prona a sua pegada, o bíceps ele vai esticar, certo? Tem uma relação na biomecânica que chama relação comprimento-tensão. O que significa isso? Um músculo muito alongado, perde potencial de contração, e um músculo muito encurtado também perde potencial de contração. Quanto mais você contrai o músculo, menos ele vai conseguir contrair, certo? E quando você estica muito o músculo, ele vai conseguir se contrair, mas com um potencial menor, entendeu? Do que se ele tiver num comprimento, num alongamento ideal para aplicar a força de contração dele. Enfim, quando você prona a sua pegada, o bíceps estica. Ele sai um pouco da zona em que ele tem um maior potencial de contração. Então ele não vai conseguir ter muita potência para fazer a flexão de cotovelo, quanto se ele tivesse com a pegada supinada. Entendeu? No entanto, você faz o teste. Se você faz aqui a rosca simultânea com 10, vamos supor, com 10, 12 quilos, com a pegada para baixo, pronada, você não vai conseguir fazer o mesmo número de repetições com aquela mesma carga. Por quê? Porque aqui o motor primário já não é o bíceps, é o bráquio radial. E o bráquio radial é um músculo mais fraco do que o bíceps. O bíceps, o nome já fala bíceps, bi2, ceps, cabeças. Ele tem duas cabeças, então é como se fosse dois músculos trabalhando juntos. Aqui o bráquio radial não. Além do bráquio radial ser um músculo muito extenso, ele é um músculo fino. Então ele não tem muitas unidades motoras para serem recrutadas e ter muita força. Entendeu? Então, o tipo de pegada pode alterar drasticamente o foco do exercício e ativação muscular. Beleza? Então esse foi mais um vídeo. Se você ficou até o final, obrigado. Você está se tornando um personal de alto padrão, passando carreto naquele bando de energúmeno que está lá fora sem saber o que está fazendo, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você não deixou o seu like, se inscreve e envia para o seu amigo para que ele também faça parte dessa jornada com você. Um abraço e até o próximo vídeo.